receber a palestrante da noite de hoje, a nossa amiga Iraci. Seja bem-vinda aqui. Teve mulher grande aqui, tão grande assim. Boa noite a todos. Que o Senhor da vida nos envolva na sua paz e no seu amor. Nós vamos falar hoje sobre um tema que é bastante mal compreendido por todos nós. É a coragem. Quando nós falamos de coragem, nós entendemos aquela pessoa que briga, que bate, que luta, que faz escarcéus e que faz horrores, que não leva desaforo para casa, que não aceita um não, que já soca, que já estapeia, que faz miséria. Mas a coragem que nós viemos falar hoje é bem oposta, porque essa coragem que eu falei primeiro, que é da pessoa que luta, que bate, que soca, que mata até, porque ele acha que ele é corajoso em matar, é a coragem dos doentes, daqueles que estão quase que para ir para a UTI espiritual. Espiritualmente, essas criaturas são doentes. Espiritualmente, elas são ignorantes. Espiritualmente, elas são infinitamente equivocadas ainda. E muito equivocadas, porque elas permitem que os seus instintos mais baixos venham à tona e ajam por ela naquele momento. Ela não tem controle sobre si mesma, essa pessoa. Este é o problema do doente espiritualmente. Ele não se controla, ele não sabe como fazer para não revidar. Porque além dele ser doente, ele tem o orgulho imensamente exacerbado. O orgulho dele é infinitamente grande. Então ele não aceita qualquer resquício de um não, de um vai embora, entendeu? De alguma pessoa, porque ele acha aquilo muito agressivo para ele. Eu? Quem? Justamente eu. Não, comigo não. A gente ouve muitas pessoas dizerem isso. Para cima de mim não. Eu não aceito isso. Eu já saio e parto pro pau. É uma coisa muito triste a gente ouvir de uma pessoa que às vezes a gente pensa que ela é uma pessoa equilibrada, uma pessoa inteligente, uma pessoa com capacidade para discernir o certo do errado, o bom do ruim, tomar esse tipo de atitude. A gente às vezes vê jovens brigando na rua e a gente fica triste, porque os jovens hoje são a esperança de um mundo melhor para a sociedade que vivemos. Nós estamos vendo tanta desgraça acontecendo, tanta loucura neste mundo de Deus, e a gente vê justamente aquele que a gente está depositando aquela confiança, aquela esperança, ruindo por terra. Toda a nossa esperança e a nossa confiança de um mundo melhor. Porque aqueles que já estão muito velhos, que ainda insistem em brigar, por banana, vamos dizer assim, que assim seria por nada quase. A gente até entende, porque são pessoas que são muito ignorantes mesmo. Porque a pessoa que tem um pouquinho de cultura, a pessoa que tem um pouquinho de inteligência, que tem um pouquinho de amadurecimento espiritual, ela não faz isso. Ela não briga, ela não faz nada que vai contra os seus princípios, que vai contra a sua inteligência, a sua capacidade de raciocinar naquele momento e discernir o certo do errado, o bom do ruim. Vejam Jesus, o ser mais perfeito que passou pelo planeta Terra. Quando cuspiram em seu rosto, quando disseram horrores para ele, porque em todos os lugares que ele ia, havia os perseguidores, os fariseus,
que o perseguiam, que o provocavam para ver se ele deslizava, para ver se ele fazia alguma coisa equivocada. E Jesus sempre se manteve na linha. Quando Jesus foi preso, Jesus ficou quietinho, esperou o seu julgamento e nada disse. Nada falou. Ele poderia xingar, ele poderia fazer malabarismos com a sua mão e ali ele poderia até matar todo mundo que estava ali. Porque ele tem essa capacidade. Ele manipula. Obrigada. Ele manipula os fluidos. Assim como ele curou, ele poderia ter matado todo aquele povo, inclusive Herodes, todo ali que julgou ele. Aqueles soldados que o açoitavam, ele poderia ter feito tudo isso. Mas ele não fez. Não fez. Não fez porque Jesus já havia aprendido que não vale a pena ir à forra. Não vale a pena bater. Ele que havia nos ensinado, se te baterem na face direita, dá-lhe a outra face. O que é dar a outra face? Não é virar e deixar bater no rosto. Não. As pessoas acham que é isso, mas não é. Definitivamente não é isso. Quando alguém me bate, ela teve um ato do quê? De agressão. Se eu fizer a mesma coisa, eu estou me igualando a ela. Se eu estou com ódio dele porque ele me agrediu, ele vai ter ódio de mim porque eu vou agredir ele. Não é assim? Mesmo que seja com palavras. Porque às vezes as palavras ferem mais do que um tapa. Então, Jesus tinha esta coragem. Ele adquiriu esta coragem. E ele jamais revidou alguma agressão que foi feita a ele. E é necessário muita coragem. Aqui neste livro, que é do psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles também, igual a mensagem que a nossa companheira leu, ele diz assim, quer dizer, ela, né, a Joana de Ângeles, a coragem real é o esforço moral desenvolvido pelo ser humano para libertar-se da autoimagem que se acredita superior à das demais pessoas do seu círculo social. O que ela quer dizer com isso? Que é o nosso orgulho, porque eu me acho superior a todo mundo. Eu me acho tão bom, tão maravilhoso, que ninguém pode me ofender. Que ninguém pode me dizer, não, você não vai fazer isso. Não, você não pode passar aqui. Não, você não isso, não aquilo. Não, eu não aceito. Não aceito isso. É um assinte contra a minha pessoa. Já Jesus, eles falam aqui, olha, não vai falar de Jesus, mas fala. Quase sempre a coragem está associada à intemperança e à agressividade nos atos, por cujos meios o indivíduo resvala na precipitação, incapaz de conter os ímpetos de violência que o aturem. Vejam bem, a coragem dá forças para que sejam suportadas as provações, mediante a conduta de misericórdia, munindo-se de cautela, a fim de que o tormento íntimo não se exteriorize de maneira destrutiva. Vejam bem, a coragem que o outro acha que tem, que é de revidar, que é de bater, que é de, enfim, de fazer e acontecer negativamente, dar asas aos seus instintos negativos, este outro, que tem outro tipo de coragem, que ele consegue se conter, que ele consegue se policiar, que ele tem todo o controle sobre si mesmo, porque ele não é mais um ser tão doente como aquele outro. Porque se nós estamos aqui ainda internados nesse hospital escola, é porque ainda estamos doentes. Mas se a gente já aprendeu alguma coisa e está exercitando esta coisa, nós já não estamos mais tão doentes. Nós estamos nos melhorando. Nós estamos aceitando a medicação que nos é passada
que são os ensinamentos de Jesus, e estão assimilando eles e procurando viver estes ensinamentos. E é isto que nós precisamos fazer nas nossas vidas. Chega de violência. Chega de violência. Outro dia, nós paramos com o carro e o cara começou a buzinar atrás. Meu marido ficou quieto. Aí, ele depois, o cara buzinou outra vez, xingou meu marido. Aí meu marido falou, então passa por cima, vou fazer o quê? O sinal estava fechado, nós tínhamos que parar. Ele não podia tocar. Pra quê, gente? Vocês nem sabem o que o cara fez. Fez um gesto tão feio, que eu fiquei envergonhada por ele ter feito o que ele fez. Porque ele não podia passar pelas vias normais, né? Porque não dava pra gente sair. Então meu marido falou, passa por cima, se você conseguir botar asa no teu carro, voa. Fazer o quê? Né? Bota a asa e voa. Meu Deus, ele fez aquele gesto assim, terrível, terrível. Então é uma coisa que, se o meu marido não fosse de paz, porque ele teria descido do carro, se ele tivesse uma arma, ali naquele momento ele teria dado um tiro no rapaz. E era um rapaz que poderia ter um pouco mais de educação, respeito, porque meu marido tem a cabeça toda branca, né? Tem idade, respeitar, mas nem isso ele fez. Então vejam o que uma pessoa doente espiritualmente é capaz de fazer. Então quando eu vejo até na televisão falando, lá o fulano foi lá e matou, foi lá e estuprou, foi lá e fez isso, aconteceu e está saindo na mídia, todo mundo fazendo aquele auê, que fazem mesmo, né, principalmente a mídia, eu olho assim para a pessoa, eu tenho pena. Eu tenho pena. Porque ele tem muito ainda por caminhar. Ele vai ter muito ainda por evoluir, por se melhorar. Porque essas pessoas que ainda hoje, no atual momento do nosso planeta, praticam o mal pelo prazer do mal, meu Deus, elas estão totalmente fora da casinha, vamos assim dizer. Estes são espíritos que nós espíritas sabemos que ficaram retidos na espiritualidade por muito tempo, porque eles não tinham condições de reencarnar devido à doença espiritual que eles têm, que é todo esse desmando, toda essa loucura. Então agora eles vieram reencarnar no planeta onde nós já estamos, as pessoas que já estão melhores poderiam ajudá-los para que eles não praticassem mais tanta loucura e pudessem se melhorar e herdar a terra, porque Jesus no Sermão da Montanha falou, os mansos herdarão a terra. Não são os briguentos, não, aqueles que brigam, que sofrem, que fazem horrores por aí afora, que matam, que fazem tudo isso aí que a gente tem visto, eles não vão ficar aqui no planeta. Vão desencarnar e vão ser levados para um outro planeta. Quando eles tiverem condições de lá, já melhorados, eles retornarão a reencarnar aqui. Mas agora eles não merecem voltar a reencarnar aqui. Então, este momento nosso é ímpar para a humanidade terrena. E nós precisamos fazer a nossa parte. Porque muitos de nós ficamos sentados em casa, assistindo um noticiário, reclamando do que está acontecendo, reclamando da polícia, porque a polícia não está mais dando conta, porque está demais a coisa, de prender essas pessoas, e só prender também não resolve, de fazer alguma coisa para mudar, para melhorar isso tudo. Estão falando até, já tem gente que apoia até a pena de morte, que também não resolve nada, muito pelo contrário, uma vez o espírito livre, pior ele fica, porque aí ele vai ter a liberdade de fazer o que ele bem entende sem ser visto por nós. Então aí ele vai deitar e rolar, né? Do lado de lá. Então, nós precisamos parar de ficar reclamando, como a gente tem feito, e vamos orar.
orar por estas criaturas, fazer a nossa parte, dar o nosso contributo para auxiliar-nos na melhoria da psicosfera do planeta Terra. Para todo mundo, não é só para nós. Vamos orar por estas criaturas, por exemplo, que estão lá no Afeganistão, os talibãs, que são pessoas que matam em nome de Deus, porque da história da humanidade matou-se muito mais em nome de Deus do que em nome de qualquer outra coisa, e continua se matando até hoje. Estes radicais ali no Oriente Médio, estes Boko Haram ali na África, estes irmãos que estão lá na Síria se matando há quantos anos? Estão fugindo aqueles que não suportam mais sofrer desse jeito e estão morrendo no meio do mar Mediterrâneo ali, arriscando a família, arriscando os filhos. Estão desesperados. Eles estão precisando do nosso auxílio e nós podemos, porque nós não sabemos a força que tem o pensamento. Orar é pensar. Pensar assim, envolver aquela região, determinada região do planeta que está passando por um problema, como nós estamos sabendo. Vamos envolver aquela região em luz. Vamos envolver aquela região em amor. Vamos envolver aquelas criaturas para que elas deixem de agir como estão agindo e passem a agir de forma diferente. Vamos emitir muito amor para eles. Vamos ajudá-los, porque eles estão desesperados. A espiritualidade, existem dois tipos de espíritos. Existem os espíritos que desencarnaram como uma Madre Teresa de Calcutá, que aqui faziam o bem, passam para o lado de lá e continuam a fazer o bem. Mas existem aqueles que faziam o mal e passam para o lado de lá, continuam a praticar o mal. Não diretamente, porque eles não podem mais pegar uma faca, esfaquear, ele não pode mais estuprar, ele não pode mais dar um tiro, ele não pode mais fazer essas coisas. Mas eles podem, se a gente permitir, ir aqui ó, na nossa mente e começar um trabalho para tomar conta de nós. Porque se nós já somos uma pessoa de coragem instintiva, negativa, nós vamos ser facilmente assediados por eles e controlados por eles. Assim que começam as obsessões. Quando eu xingo, quando eu brigo, quando eu penso mal do outro, então os espíritos começam a se aproximar da gente. Aqueles que querem, né, piorar a nossa vida. Então ali eles vêm, eles descobrem que encontraram, como a gente costuma dizer, um prato feito. E vão ali tentar enrolar em cima de nós. Porque tudo que eles mandarem a gente vai fazer. Porque a gente gosta também das mesmas coisas que eles. Então a gente vai fazer. Mesmo que depois, passada a situação, a gente fala, meu Deus, eu não queria ter feito isso. Mas fez. Fez porque lá, bem dentrinho dele, bem escondidinho dele, ele gosta. Ele é orgulhoso. Ele não leva desaforo. Então é a hora que os espíritos vêm e pegam ele. E aí levam ele para fazer o que ele bem entender. Por que que tem tanta gente obsediada, procurando os centros espíritos para participarem dos trabalhos para serem desobsediados? Desculpa. Por quê? Porque a pessoa vai, começa a permitir o assédio da espiritualidade e ela vai tomando conta. Aí vai lá naquele centro, o centro faz o trabalho, explica, orienta, mostra tudo que a pessoa tem que fazer e ainda ajuda ela na mesa mediúnica. Só que a pessoa não modifica nada, não melhora absolutamente nada. Ela não tem a coragem, tá, de tirar de dentro dela os vícios que ela traz do passado, que são os vícios da agressão, os vícios do mau caráter, os vícios dos maus pensamentos, os vícios da língua ferina,
que a gente vê muita gente fazendo isso, o vício de desejar mal ao outro, ele não faz nada. Então o espírito vai e volta 100 atrás. Não é 100 espírito não, ele volta com mais 100 junto dele. Não vai ficar livre não, vem mais 100. E pior, que esses 100 que vão chegar, já estão orientados pelo outro, às vezes, ó, vai lá que vocês vão deitar e rolar lá, porque fulano lá adora tudo que nós gostamos de fazer aqui. Então vamos usar ele. E ainda ele sai às vezes falando que aquele centro lá é fraco. Não conseguiam tirar o obsessor dele, afastar. Mas por quê? É a mesma coisa que o médico, a gente vai no médico, tá com uma baita de uma dor de garganta, uma infecção de amígdalas, e o médico prescreve um antibiótico, né, pra gente tomar. E o que a gente faz quando chega em casa? Não toma. Compra até o antibiótico, leva pra casa e não toma. Aí a gente quer ficar bom. Quer que cure a nossa amidalite. Mas de que jeito? Se a gente não toma o remédio? Ai, é amargo, ai, é ruim, mas é necessário. A gente que é mãe, quantas vezes a gente teve que pegar o filhinho, virar o popozinho dele para cima, segurar ele para o enfermeiro dar a injeção, para o farmacêutico dar uma injeção, a gente morrendo de pena. Mas é o mal necessário naquele momento. A gente sabe que aquela injeção que está doendo, que a criança está gritando de dor, é o remédio que ela precisa para curar aquele problema dela. A mesma coisa, Deus permite isso para nós. Então, quando nós não caminhamos dentro daquilo que Jesus nos deixou ensinado, nós vamos ter que tomar o remédio amargo. E o remédio amargo o que é? É dor, é sofrimento, problema de saúde, problema disso, problema daquilo. Então é tudo acontecendo em cima de nós. A gente fala, meu Deus, mas por que tudo isso? Parece que o mundo está ruindo na minha cabeça. Olha para trás, dá uma pensadinha, mas não precisa olhar muito lá para trás não. Ontem, antes de ontem, o que você fez? Por que a tua vida está assim? Olha lá. A plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Posso ter plantado ontem, antes de ontem, mas hoje eu já estou colhendo. Então nós temos que viver de uma forma, não vamos ficar pensando no passado. Passado já foi, passou. Vem falar, passou, passado. Mas vamos viver o hoje da melhor forma possível, procurando vivenciar os ensinamentos de Jesus. Porque tudo que nós formos fazer, vamos parar antes, vamos usar a nossa inteligência, que é dote apenas dos espíritos. É um dote nosso, Deus nos deu. Os animais não têm, as plantas não têm, as pedras não têm. Somente nós temos inteligência. Então vamos usar essa nossa capacidade maravilhosa. Vamos pensar, se eu fizer isso, vai ser bom para mim ou não vai ser? O que vai me acarretar? Vamos nos dar esse tempo de pensar. Porque quando a gente sai fazendo as coisas assim de roldão, geralmente lá no fim a gente se arrepende de tudo que a gente fez. Porque a gente fez mal feito, a gente não fez como deveria ter feito, não fez nem como a gente gostaria de ter feito. Porque a gente faz assim, de qualquer jeito, para se ver livre daquilo. E a vida não é uma brincadeira, como muita gente pensa. A vida não é esse oba-oba que a gente está vendo aí. A vida é uma coisa séria. É um presente de Deus. Pensem bem, nós estávamos lá desencarnados. Trabalhamos, lutamos lá. Aprendemos um monte de coisa, participamos de um monte de situações para podermos aprender, para podermos reencarnar, chegar aqui e viver tudo aquilo que a gente já havia aprendido, para podermos passar por uma escala melhor. Só que a gente chega aqui e vê esse planeta aqui com tanta coisa oferecendo, né? Ainda mais nos dias de hoje. Toda essa liberdade em forma de libertinagem, né? São as drogas correndo solta, o tabagismo, o alcoolismo, o sexo desregrado, todo mundo buscando as sensações da matéria,
sentir prazer, todo mundo quer, né? Num equívoco, meu Deus do céu, numa doença louca. Estão todos enganados. Estão todos enganados, iludidos. As sensações da matéria é pura ilusão. Todas são ilusões. Porque não nos satisfazem. Nós sentimos agora, amanhã nós queremos mais, e mais, e mais, e mais, e mais. É a mesma coisa a droga, o alcoolismo, o tabagismo. Ninguém se satisfaz. O drogado, cada vez quer, às vezes ele chega a morrer de overdose. Né? Porque aquela dose que ele usa não é mais suficiente. Ele quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, porque ele quer sentir prazer. Como estamos enganados. Como estamos iludidos. Nós achamos que saímos pela rua contando vantagens, gritando aos quatro ventos, principalmente entre rodas de amigos. Ah, fulano, ó, sábado eu saí, fui pra balada, fiz isso, fiz aquilo com a menina fez isso, aquilo comigo, e não sei o que, bebi todas, andei com todas, fiz isso, fiz aquilo, e ele também fez, eu fiz, assim vai. E no dia seguinte, como é que fica? O corpo está cansado, dolorido, quase que de um velho alquebrado, enxaqueca, né, dor de cabeça, por causa da droga, por causa do álcool, do cigarro, tudo isso daí dá problema. E aí ele fica mal lá o dia inteiro na cama, ele ou ela. Né, porque excedeu-se. Já com Jesus, a gente se satisfaz. Não tem coisa melhor do que praticar o bem, do que consolar um amigo, do que, como eu pedi para vocês já hoje, fazerem preces por estas pessoas que nós sabemos estarem sofrendo. Fazermos preces por essas criaturas que estão nos presídios. Fazer preces por essas pessoas que estão com ideias suicidas. Porque são fracas, não são corajosas, não querem enfrentar a vida com a cara e com a coragem que todos nós temos. Uma época da minha vida que eu estava vivendo um problema em virtude da minha mediunidade, eu estava bastante desequilibrada. E aí eu fui na Seixonoye, aquela vez. E lá, uma coisa que eles me ensinaram ali naquele dia, naquela palestra, foi uma palestra que eu assisti, falando sobre nós retirarmos de dentro de nós a força. Aí eu falava, meu Deus, onde eu achei essa força? Eu não estou conseguindo tirar essa força. Eu sei que eu preciso ter força para sair dessa situação que eu estou. Eu estava numa obsessão terrível, né? Em virtude da minha mediunidade, desequilíbrio e tudo, as coisas foram acontecendo. E aí, eles falaram, não, vai para dentro de você. Lá dentro você vai encontrar a tua força. E traz ela para fora. E mostre ao mundo quão forte você é. Gente, eu consegui tirar a força, senão eu não estaria aqui. Mas em todos nós podemos tirar essa força. De dentro de nós. E pararmos de nos iludir atrás dos alcoólicos, das drogas, dos vícios de toda espécie que a gente está vendo aí. Porque nós estamos sendo suicidas. Cada vez que eu acendo um cigarro e fumo ele até o fim, é um tiro que eu dei em mim. Cada vez que eu vou lá no bar e tomo um monte de cerveja, eu estou me matando. Cada vez que eu vou lá fazer sexo desregrado, com quem às vezes eu nunca vi na minha vida, sem sentimento, sem nada, só pelo prazer carnal, eu estou cada dia mais ficando desequilibrado. Porque tem coisas na vida que nós precisamos fazer com sentimento, com amor. E o sexo é uma delas. Se não houver amor, não há satisfação real. Porque o sexo foi criado para a nossa multiplicação dos seres. Senão nós não estaríamos com esse planeta povoado. Não é só para deleite.
Não é só para prazer, não. Ah, eu vou lá pegar fulano lá, vou pegar outro, vou pegar ele aqui. Não, não é assim, gente. Nós temos que aprender a respeitar um pouquinho o nosso corpo, coisa que a gente não faz. A gente não tem coragem de respeitar o nosso corpo. Nós não somos corajosos o suficiente. Agora, quando alguém me xinga lá na rua, aí eu sou. Né? Então, esse outro tipo de coragem nós não temos. Coragem para enfrentar o vício do cigarro. Ontem eu assistia na televisão um homem dizendo: ah, é tanta campanha contra o cigarro, não sei o quê. O maior número de dias que eu fiquei sem fumar foram 4 dias. Eu falei: ah, meu Deus. Eu falei: coitado. Eu não consigo, ele disse. Eu acho que eu sou um fraco. Ainda bem que ele concordou com ele mesmo, sabe? É um fraco mesmo. Porque se ele fosse forte, ele deixaria de fumar. Se ele se amasse, ele deixaria de fumar. Se ele respeitasse o seu corpo físico, que é um vaso que Deus nos deu para esta existência, ele deixaria de fumar. Como um dia, vou até contar aqui para você, tá? A gente ficou sabendo esta semana. Nós temos uma amiga que ela tem até um restaurante na Penha, mas ela é lá do noroeste do Paraná, onde meu marido se criou. E nós temos todos os anos encontro, até a gente vai ter agora no dia 7. Encontro do pessoal, né, dos estudantes daquela época, de 1960. Então a gente se encontra todos os anos lá. E então ela estava no meu carro, a gente ia dar carona para ela. Aí ela fuma. Quer dizer, acho que fumava, né? Agora depois deve estar deixado. Aí eu falei: ai, Ana, para de fumar. Mas você mal sabe, você está sendo suicida. Isso vai ser cobrado de você do lado de lá. Não. Eu falei assim: mas ela ficou brava? Não, porque o meu Deus não vai me castigar. Eu falei: ah, meu Deus, como as pessoas se enganam com Deus, né? Eles acham que Deus faz tudo que a gente faz igualzinho. Gente, Deus não tem, a gente não tem, nem consegue nem conceber o que Deus é. Nós não, nem sonhamos, nem imaginamos como Deus é, o que Deus é. E ela diz: ai, Deus não vai me castigar. Claro, Deus não castiga mesmo. Só que agora ela está amargando um câncer no pulmão. Nós ficamos sabendo agora essa semana. Até domingo agora a gente vai lá visitar ela. Morrendo de pena. Mas ela descobriu um câncer no pulmão. Deus está castigando ela? Não. Ela que está se castigando. Porque se ela talvez tivesse deixado de fumar, acho que há uns 2, 3 anos que eu falei isso para ela, quem sabe ela não estaria livre desse tumor, né, desse câncer. Mas não. Ela passou por uma série grande de quimioterapia, agora vai fazer radioterapia, tá fraquinha, tá isso, tá aquilo. É assim. Não é Deus que castiga, somos nós mesmos. Porque todo o mal que nós nos causamos, nós sofremos as consequências. É o nosso plantio. O mal que eu planto, eu recebo. O bem que eu planto, eu também recebo. Então vamos plantar bem. Vamos plantar o bem, vamos plantar o amor, o respeito. Vamos nos amar mais. Vamos ter coragem de agir, não de reagir. Vamos ter coragem de sermos melhores, jogando longe de nós os vícios que nós trazemos do nosso passado delituoso, nos livrando de tudo isso e buscando ser pessoas melhores. Porque senão, meus irmãos, nós não renasceremos mais aqui. Porque os mansos herdarão a terra. E herdarão mesmo. Porque Jesus disse lá no Sermão da Montanha. Ele nos fez um alerta. Há mais de 2000 anos. E nós nos encontramos aqui ainda, nos engalfinhando uns com os outros, declarando guerra. Nós queremos que as grandes guerras lá terminem, mas nós não paramos com a nossa guerra interior, nem com a guerrinha dentro da nossa casa, brigando uns com os outros. É assim. Então vamos buscar esta reconciliação conosco mesmos, tendo esta coragem de lutar contra tudo que é de negativo que se encontra dentro de nós.
E vamos trazer para nós o positivo. Vamos trazer para nós o amor. O mundo precisa de amor. E eu me refiro ao mundo, é o ser humano. Nós precisamos de amor. Todos nós. E todos nós queremos ser amados. Mas nós precisamos primeiro amar. E amar a nós mesmos. Porque se nós não nos amarmos, não podemos amar um filho, um pai, ninguém. Porque o primeiro amor que nós temos que ter é por nós mesmos. E a primeira demonstração de amor por nós mesmos é ter essa coragem a qual eu me referi hoje. Muita paz a todos, obrigada pela atenção e que Jesus os acompanhe aos seus lares. Obrigada.